Olá, boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira, véspera da grande final do Mundial de Clubes. Grêmio enfrenta Real Madrid em busca do bicampeonato mundial. CBF faz sorteio e define os adversários dos times gaúchos na Copa do Brasil. A Soeva vence do Atlântico nos pênaltis e é campeã estadual de futsal. E na entrevista vamos falar sobre o projeto Praia Acessível. E amanhã é o grande dia, um dos dias mais importantes dos 114 anos do Grêmio. Os gremistas vão saber se vão comemorar ou não o bicampeonato mundial. 22 anos depois da decisão contra o Ajax, o tricolor vai disputar pela terceira vez na história uma final de Mundial de Clubes. E dessa vez é contra o todo-poderoso Real Madrid de Cristiano Ronaldo e de Zinedine Zidane. Um jogo que promete. Grêmio e Real Madrid se enfrentam pela primeira vez em jogos oficiais na história. No único confronto entre as duas equipes, em 1961, o Grêmio jogou no Santiago Bernabéu durante uma excursão na Europa. Vitória de 4-1 para os madrilenhos, que tinham a estrela Ferenc Puskás e Di Stéfano no elenco. Para o jogo de amanhã, em Abu Dhabi, valendo o título mundial, Renato Portaluppi deve escalar o mesmo time que enfrentou o Pachuca. O técnico conversou a sós com o centroavante Jael, mas a tendência é que Lucas Barrios siga titular. O treinador reiterou que o Grêmio entra em campo para levar o bicampeonato. O Real Madrid é uma das melhores equipes do mundo, o Grêmio vem muito bem também, e até porque as duas equipes não chegaram à toa. Então tenho certeza que o respeito que nós temos pelo Real Madrid também tem pela gente. É uma final, e numa final tudo pode acontecer. Eu espero, como treinador do Grêmio, que o Grêmio seja o vencedor. Mas a gente respeita bastante o adversário, mas dentro das quatro linhas a gente vai procurar buscar o nosso objetivo, que é o Mundial. Pelo lado dos merengues, Zinedine Zidane tem a chance de mandar a campo o seu 11 ideal. Sérgio Ramos e Toni Kroos, que não jogaram contra o Al Jazeera, retornam à equipe. O lateral Carvajal também estará de volta. O técnico francês disse que sua equipe vai ter que jogar mais do que jogou contra os árabes, caso queira levar o seu 6º título mundial na história. Grêmio e Real Madrid entram em campo no estádio Sheikh Al Zayed às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e 9 horas da noite, horário local. E para os torcedores de Porto Alegre vai ter FanFest na Arena amanhã. Os ingressos ainda não estão esgotados. Para quem não for para o estádio do Grêmio, tem também os bares da Cidade Baixa. A Avenida Goethe também promete receber os gremistas, mas diferente da final da Libertadores, não haverá telão ou food trucks por lá na hora do jogo. O torcedor gremista que quiser assistir a final do Mundial de Clubes tem a opção da FanFest Queremos o Planeta, no estádio do Grêmio. Os portões do estádio abrem ao meio-dia e os ingressos variam entre R$20 e R$40 para sócios e R$30 a R$50 para não sócios. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do Grêmio ou pelo site arenapoa.com.br. Para quem quiser assistir a partida, os bares da Cidade Baixa estarão recebendo os torcedores e transmitirão o jogo. Já a Avenida Goethe não deve ter os food trucks e o telão da final da Libertadores. Isso porque a festa do Tri causou prejuízo aos vendedores, que arcaram com a instalação do equipamento, a limpeza e os reparos na rua após a comemoração. Entretanto, em caso de vitória, a Goethe deve ser um dos pontos de reunião dos gremistas. E antes da grande final, quem quiser assistir um jogo preliminar pode conferir a decisão do terceiro lugar entre Al Jazeera e Pachuca. Árabes e mexicanos vão decidir 3 horas antes da final entre Grêmio e Real Madrid, quem fica com a terceira posição no Mundial de Clubes. O Pachuca, depois de passar de maneira suada pelo Wydad Casablanca, fez uma partida equilibrada com o Grêmio na semifinal, quase marcando o seu gol no tempo normal, mas foi eliminado na prorrogação com um gol de Everton. O terceiro lugar pode ser um consolo aos mexicanos, cuja melhor colocação no torneio foi um 4º lugar em 2008. Já o Al Jazeera, depois de bater Auckland e Urawa Reds,
quase surpreendeu o Real Madrid na semifinal, sendo eliminado pelos merengues apenas a 10 minutos do fim da partida. As duas equipes decidem o terceiro lugar do Mundial ao meio-dia deste sábado, horário de Brasília. Falamos agora do futebol brasileiro. A CBF realizou nesta tarde o sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2018. O adversário do Inter é do Rio de Janeiro. Outros 3 clubes gaúchos também conheceram os seus oponentes. Veja aí como ficaram as chaves desses gaúchos na Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF, pouco depois das 3 horas da tarde, foram definidas as chaves de confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, cujos jogos se realizam entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Internacional vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Boa Vista de Saquarema em jogo único. Se passar, o Colorado pode enfrentar o Atlético do Espírito Santo ou ainda o Remo do Pará na próxima fase. Dos outros gaúchos, o Caxias vai duelar no Centenário contra o Atlético Paranaense. Vai haver também um confronto entre alviazuis no Estádio do Vale. O Novo Hamburgo encara o Paysandu. Já o Aimoré, de São Leopoldo, recebe no Cristo Rei o Cuiabá, de Mato Grosso. E fechando os times do estado, o Juventude vai até o Tocantins enfrentar o Interporto, da cidade de Porto Nacional. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro disputam neste domingo o campeão da segunda edição da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. Os cariocas são os atuais vice-campeões da competição, vencida em 2015 por São Paulo. Ontem, a seleção paulista perdeu em casa para os gaúchos por 3-2. A seleção gaúcha começou o jogo em cima e contou com uma saída errada de William Santos para abrir o marcador logo aos 4 minutos de jogo. Pedro aproveitou o erro da defesa para ficar com a bola e tocar para Ramiro. Ele apenas rolou para Luiz Felipe chutar no ângulo, 1-0. Aos 7 minutos, o goleiro Raul tenta afastar a bola de dentro da área, mas entrega para Marlon, livre, empatar a partida. Segundo tempo, aos 33 minutos, Bambu faz boa jogada pela direita e cruza para Yuri Alberto virar o placar. 2-1 para os paulistas. 7 minutos depois, o Rio Grande do Sul sai em busca do empate. Kelvin avança pela direita e cruza na medida para Bruno desviar de cabeça e deixar tudo igual. Faltando poucos segundos para o apito final e a decisão nos pênaltis, Vitor aparece livre dentro da área e chuta de canhota para classificar a seleção gaúcha. Na final deste domingo, o Rio Grande do Sul encara o Rio de Janeiro, que eliminou em casa a seleção de Mato Grosso com gol de Patrick Anderson de fora da área. Campeão brasileiro de aspirantes, o Inter disputa hoje vaga para mais uma final em competição de categorias de base. Inter e Palmeiras fazem uma das semifinais da Copa RS de Futebol Sub-20. Os times se enfrentam logo mais às 9h30 da noite no campo da PUC, aqui em Porto Alegre. Quem vencer decide a taça com São Paulo ou Huracan, da Argentina, que jogam daqui a pouco às 9h15 da noite. A equipe colorada chega embalada depois da vitória por 3-2 contra o Atlético Mineiro. Os gols foram marcados pelos atacantes Edson Guilherme e Richard, 2 vezes. Campeão paulista deste ano, o Palmeiras, sub-20, eliminou o Juventude por 1-0, gol de Léo Passos. Quem passar encara o vencedor de São Paulo e Huracan da Argentina, que entram em campo dentro de instantes. O tricolor paulista é bicampeão da competição, organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. A Copa RS substituiu o Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, promovido em parceria com a CBF entre 2006 e 2014. E mais uma boa notícia para os colorados. A direção e o meia D'Alessandro anunciaram esta manhã a renovação do vínculo do atleta com o clube por mais 2 anos. Dali foi contratado pelo Inter em 2008. E neste sábado tem lance de craque no Beira-Rio. É a 4ª edição do jogo beneficente promovido pelo jogador colorado D'Alessandro. O público poderá conferir a presença de Zico, Falcão, Zé Roberto, Paulo Nunes, entre outros jogadores convidados. Alan Ruschel,
Um dos sobreviventes da tragédia da Chape estará também em campo. Segundo D'Alessandro, idealizador do evento, a primeira ideia é unir os torcedores de Inter e Grêmio por uma causa importante. E isso tem acontecido. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 50 e a renda será revertida para as instituições de caridade. A partida está marcada para as 8 da noite neste sábado. Agora, futebol de salão. A Associação Esportiva Venâncio Aires, mais conhecida pela sigla ASOEVA, conquistou ontem o seu primeiro campeonato da Liga Gaúcha de Futsal. Realizada em Erechim contra o Atlântico, a partida foi decidida nos pênaltis. A ASOEVA, com vantagem de jogar pelo empate, largou na frente. Valdim, aos 8 minutos, em jogada individual, dribla o goleiro Johnny e faz 1-0 a ASOEVA. Jogando melhor, o time de Venâncio foi para cima. Daniel chuta, o goleiro rebate e Sacon acerta o canto, ampliando a ASOEVA 2-0. O time da casa no ataque bem que tentou descontar, mas só no começo do segundo tempo. Murilo, cobrando falta, vence o goleiro André Deco e incendeia a torcida no Caldeirão. O time rubro-verde passa a ter o domínio do jogo. E novamente ele, Murilo, desta vez aparando a cobrança de escanteio num chute perfeito. Um golaço para deixar tudo igual. Vale a pena ver mais uma vez o gol de Murilo para o Atlântico. Jogo pegado, William do Atlântico é expulso e a ASOEVA, com um jogador a mais, se aproveita para ficar na frente mais uma vez. Valdim faz 3-2 a ASOEVA. E não parou por aí. O time visitante parte para o contra-ataque e Igor serve Renatinho, que só tem o trabalho de empurrar para as redes. 4-2 a ASOEVA. O Atlântico apela ao goleiro Linha e Murilo, ocupando a posição, faz seu terceiro gol e terceiro do Galo, botando o Atlântico de novo no jogo. O time da casa vai em busca do quarto gol e Nenê, de virada, acerta o ângulo de André Deco. Tudo igual. Faltando menos de 3 minutos para o final, Keké, do lado esquerdo, arrisca o chute. A bola bate em Boni e entra. Festa no Caldeirão do Galo. Pela primeira vez no jogo, o Atlântico fica em vantagem. E Café, na cobrança do tiro livre, faz o 6º gol do Atlântico, garantindo decisão nos pênaltis. Na decisão por penalidades, sequência de cobranças com gols de ambos os lados, até que o goleiro David defende a cobrança de Nenê e a ASOEVA leva o título de campeã da Liga Gaúcha. E hoje, no plano de jogo, nós receberíamos o Rotechil de Prestes, que é da ONG Caminhadores RS, mas ele teve alguns imprevistos e não pôde vir. E o plano de jogo de hoje, então, fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na próxima segunda-feira, só que num formato um tanto diferente. Agora vai ser dentro do programa Panorama, que irá ao ar às 7 horas da noite. Até lá, então, bom final de semana e boa sorte ao Tricolor. Beijo!